Olá amigos do canal Maringá Esportes, Vitão. Hoje estamos aqui para um vídeo diferente, explica aí pra galera. Mozão, hoje vai ser um formato um pouco diferente. Para você que quer saber um pouco mais de como foi o Maringá no Campeonato Paranaense, fique aqui que você vai descobrir e fazer a nossa análise junto com a gente. E Mozão, explica como é que vai funcionar hoje. Galera, hoje a gente vai fazer um raio-x de como foi a campanha do Maringá no Campeonato Paranaense. Então a gente vai passar por cada jogador, eu vou dar a minha nota pro jogador, o Vitor vai dar a dele, e a gente vai fazer a média. No final, a gente vai ter, então, o destaque do Maringá no Campeonato Paranaense, né, Vitão? Exatamente. Então, vem com a gente que o vídeo vai estar para começar. Bora lá! Então, galera, a gente vai analisar o Maringá, e eu acho que muito justo antes do raio-x individual de cada jogador, a gente falar sobre o Maringá no geral, né? Então, muita gente viu, o vídeo rodou bastante, meu lá na Liga Arena, né? Que eu tava meio pistola, meio cabisbaixo, né? Mas é normal, eu tinha acabado de ver o Maringá sendo vice, a gente não gosta de ver o time perdendo nunca. Mas assim, analisando friamente, depois até respondendo os comentários, a campanha do Maringá foi uma campanha muito boa, né? Assim, até depois falando mais sobre o futebol jogado, não esperava chegar tão longe assim nesse campeonato, acho que o Maringá foi longe demais. E assim, pô, 3 semifinais nos últimos 3 anos, só o Maringá, o Atlético e o Operário conseguiram. Então assim, é um feito que tem que ser pontuado, né, Vitão? Sim, o feito tem que ser pontuado e como o Pauzão bem disse, a gente lê os comentários de vocês, a gente vê as opiniões e é claro que pós-jogo a gente sai com a cabeça um pouco pra lá de Bagdá, sai um pouco estressado porque a gente queria o título, a gente é torcedor e sempre fica torcendo pelo melhor do nosso time. Mas é inegável que a campanha do Maringá foi esplêndida, foi honrosa demais, o time brigou até o final e gente, a gente tem que reconhecer o tamanho do Atlético Paranaense, não só para o Campeonato Paranaense, pelo ano centenário que eles estão tendo esse ano, que vão vir com tudo para vários títulos no ano, e além que é um time de Libertadores, é um time de Série A, então o Maringá tentar bater de frente, o 1-0 aqui já foi difícil de engolir, mas pensando friamente já foi muita coisa para o Maringá. Então a gente sabia da dificuldade, mas o Maringá lutou, foi para cima, não deixou com que isso abalasse e não à toa levou mais 3 gols na finais, porque ele tentou ir para cima. Mas realmente foi uma campanha que a gente não pode estar reclamando tanto. Agora é a gente tentar buscar o acesso para a Série C, né, na Série D agora. Mas como a gente está aqui para falar da Série D, eu acho que agora a gente pode finalmente começar pelo raio-x individual, Pozão. Raio-x individual do Campeonato Do Paranaense. Campeonato Exato. Paranaense. Então bora lá. Vitão, vamos falar do Davidson. Então, como vai funcionar a dinâmica? Já explicamos, eu vou escrever minha nota, o Vitor vai escrever a dele. A gente vai fazer a média e a gente vai ter uma breve discussão aqui sobre o jogador em questão. Então vamos começar com o nosso goleirão. Davidson! Bora lá, Vitão, escrevendo Bora teu. lá agora, não vale colar de ninguém. Eu vou escrever minha nota aqui, o Posa vai. Eu já tenho minha nota na cabeça. Eu acho que vocês também podem brincar aí com a gente, dê as suas notas, deixe aqui nos comentários se vocês quiserem. E Pozão, eu já vou ser rápido e sincero aqui na minha. E eu já tenho a minha, Pozão. Mano, juro que eu não olhei essa porra. E é isso aí. O nosso goleirão, Demison, eu acho que a média já era muito bem óbvia. Recebeu nota 5 da Rádio Maringá Esportes pelo Campeonato Paranaense que teve. Você quer explicar o porquê, Pozão? Ah, eu vou explicar, acho que já vai servir de maneira geral. Sim, o Davidson oscila muito, é muitos altos e baixos, e aí acaba ficando na média, né? A média entre 0 e 10, né, Vitão? É 5. Então, assim, a gente gostou muito do Davidson no ano passado. Ele veio com uma expectativa muito alta nesse ano. No começo do campeonato, ele estava bem, fazendo boas defesas, mas no final, principalmente no nos jogos decisivos, ele oscilou demais, né, Vitão? Oscilou e, bom, pra quem oscila a média é 5, porque se ele vai em um jogo bem e no outro jogo é ruim, a média vai ficar ali no meio. E a gente já falava isso dos outros pós-jogos, quem assistiu os jogos via, foram falhas. Sinceramente, eu achei que na final ele falhou um pouco também, mas não vamos entrar nessa questão. Só que o Davidson é isso, é um goleiro que parece que em jogos ele vai crescer muito, ele tá numa noite inspirada, e tem jogos que ele realmente pode entregar o resultado. Eu acho que 5 é uma nota justa, até por conta que ele já salvou a gente muitas vezes, senão a nota poderia cair um pouco mais, porque o fim de campeonato dele realmente foi muito ruim. Exato, só pra fazer um panorama, contra o Londrina, por exemplo, que foi na primeira fase, ele até defendeu um pênalti. Ele fez bons jogos na primeira fase, mas assim, contra o Cascavel no mata-mata, por exemplo, ele entregou o último gol lá do Willie Davids. Na partida lá que foi um bizarrice, que não precisava tomar aquele sufoco no final por conta daquele gol, e na final também todo mundo viu as falhas do Davidson tanto no primeiro quanto no segundo jogo, né? O empate contra o Coritiba durante a fase de grupos também, aquele gol de falta que a gente, pô, mas enfim, aí É. nota 5 pro goleirão.
Vamos de próximo, então. Próximo, Pozão. Qual que é o próximo? Próximo é ele, nosso lateral, Marcos Vinícius. Bora lá, Vitão. Bom, nota para Marcos Vinícius, Pozão. Por favor, pode virar sua plaquinha. Mano, tá colando, cara. Beleza, Vitor. Sinal que a gente tá alinhado. Beleza, eu vou começar então a falar um pouco do Marcos Vinícius. Porque nota 8, então, para o nosso lateral direito, nosso tanque de guerra, Marcos Vinícius. O Maringá é um time de interior e quando uma pessoa se destaca, eu acho que a nota alta já tem que ir lá pra cima. Não quer dizer que o cara é craque, mas quer dizer que ele tá acima da média dentro do time. Então, nota 8 é o que o Marcos Vinícius vai levar, até por mim, pelo menos, pela postura que ele tem dentro de campo. É um cara que nunca desiste da jogada, é um cara que nunca se cansa, é bizarro com o fôlego que o Marcos tem para jogar. E é um cara que veio ajudar muito nesse campeonato paranaense. Fico muito triste que ele não vai continuar no Maringá. A gente já tem essa notícia, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu não. Eu queria muito poder contar com ele para os próximos campeonatos. Mas realmente ele fez muita diferença no Maringá. E é ele é um líder dentro de campo. Então, realmente não dá para dispensar toda a confiança que ele passa para os outros jogadores também. Pô, você já falou tudo, mas só completando, demonstra muita raça. No vestiário também a gente vê os vídeos, né, de bastidores que o Maringá coloca lá. É sempre o cara que puxa o discurso no vestiário, é um cara muito importante pro grupo do Maringá, né, Vitão? Pra não alongar muito, então, bora pro nosso trio de zaga. Vamos começar com ele, camisa 3, zagueirão Ronald. Bom, Pozão, nota para o nosso zagueirão Ronald. Pô, vai parecer muito que foi combinado isso aqui, cara. Pô, a gente não combinou, cara. Bizarrice, cara. Bizarrice. Nossa, a gente é muito alinhado mesmo. Mas falar do Ronald, então, assim, eu dei a nota 7 porque. Aí você vai concordar comigo, eu acho, né? Sim, o Ronald fez um campeonato ok, sólido, né? Teve defesas muito importantes e tal. Mas assim, não foi aquele destaque na zaga, não foi, né, aquele tanto também pra tirar um 8, tirar um 9. Tipo, ele teve ali, fez a parte dele. Teve jogos que foi importante, mas eu lembro também de pênaltis cometido, pênalti do Londrina, se eu não me engano, foi ele que cometeu o pênalti. Então, assim, tem lances bobos ainda. E, querendo ou não, é um cara importante pra nossa zaga, né, Vitão? É importante, Pozão. Ele não foi banco em nenhum jogo, até porque no esquema de três zagueiros, onde você só tem três zagueiros, quatro, vai. O Ronald realmente não poderia ser banco. Mas é como o Pozão disse, ele foi muito importante. Ainda mais eu acho que nessa reta final de campeonato, eu acho que ele até apareceu um pouco mais do que o Vilar, por exemplo. Eu acho que ele sobressaiu. E nunca levou tantos cartões, nunca fez tanto. Claro, tirando alguns pênaltis que o Pozão falou, nunca foi um cara de me preocupar muito em questão de faltas. Ele passava uma segurança que ele precisava passar para o Campeonato Paranaense. Eu acho que 7 é uma nota acima da média e o que o Ronald merece. E eu acho que é isso. Agora vamos passar para o segundo zagueiro, que vai ser ele, Tito. Pozão, pode mostrar a sua nota. Eu vou dar uma nota depois. Vou começar a dar nota quebrada. Eu vou dar 8,25. Bom, o Tito, o nosso zagueiro mais jovem do Maringá. Eu vou começar falando dele então. Cara, eu acho que ele foi um achado no campeonato desse ano, viu? Porque aquela zaga que a gente já estava acostumado com o Vilar e Ronald, o Vilar que foi embora e depois voltou, e que a gente achou que ia ser só eles dois no campeonato, não foi o que aconteceu, né? O Tito veio para surpreender no campeonato. Então, era um jogador que realmente surgiu dentro do Maringá ali e conseguiu fazer a função. Antes, para vocês terem noção, era o Max Miller que tinha a função dele, e até pelas aparições que o Tito estava fazendo, até pela segurança que ele passava, pela saída de bola que ele tem, um passe que na final não foi tão bom, mas ele realmente tem esse passe entre as linhas. Ajudou muito o time do Maringá. Eu acho que 8 é uma boa nota para ele, um pouco mais do que o Ronald.
Perfeito. Eu não vou complementar muito, é isso. O Tito, assim, é muito frio no jogo, dá passe muito bom, sempre foi destaque nos nossos pós-jogos também pra quem assistiu. E é isso aí. Bora dele. Vilar. Abemos. Abemos notas. Dois, três e. Ah, não! Quase! Caraca, mano. Eu vou começar falando. Bom, sobre o Vilar, fiz questão de deixar 7,95 para enfatizar que é menos que o Tito. Porque na minha concepção o Tito se destacou mais nesse campeonato do que o Vilar. Eu gostei mais, me surpreendi mais com o Tito, né? No caso, as expectativas do Tito foram muito mais atendidas do que as do Vilar. O Vilar é um ótimo zagueiro, o Vilar fez gols decisivos pelo Maringá. Ele é sempre muito importante ofensivamente, mas eu não vi tanta constância do Vilar nesse campeonato. Eu acho que é aí que você vai concordar comigo. Então, assim, eram uns lances muito bestas que ele tomava cartão, as expulsões, assim, que a gente não vai contar a Copa do Brasil aqui, mas beleza. Veio de uma expulsão na Copa do Brasil, depois foi expulso de novo. Então, assim, não dá pra ter atuações assim para um zagueiro que é um dos mais bem vistos pelo Maringá desde a temporada passada, né, Vitão? Não dá, Pozão. Eu acho que você falou que realmente existe uma escada entre os nossos zagueiros, onde o Ronald é um pouco menos do que o Vilar e o Vilar hoje é um pouco menos do que o Tito. E a gente quis representar pelo menos isso na nota, eu acredito eu, com o seu 7,95. Uh, Para mim, essa nota que eu dei pro Vilar de 7, principalmente, é pelos gols que ele fez e que ajudou muito o Maringá. Porque defensivamente, hoje eu acho ele pior do que o Ronald, por exemplo. O Ronald me passa muito mais segurança do que o Vilar. Porque o Vilar quase que virou um atacante para o Maringá fazer aquele gol de cabeça nos 40 do segundo tempo. E esse que estava sendo a função dele. Porque realmente as expulsões que ele teve, levando muito cartão, umas uns desarmes atrasados que custaram faltas perigosas ao Maringá, não só que resultaram em gol, mas falta perigosa você não pode ficar dando. E eu acho que é isso. O Vilar é um cara que decaiu do começo do Paranaense até aqui, mas que formava um trio de zaga que o Jorge Castilho confiava e o que foi suficiente para chegar na final. Perfeitamente. Bora agora com o nosso queridíssimo Kaique. Pozão, por favor, sua nota para Kaique. Caraca, mano. Bom, Vitão, não tem muito o que falar do Kaique, né? Eu dei esse meio ponto a mais aí pelo gol que ele fez com o Cascavel. Que eu acho que foi o único jogo, assim, que, nossa senhora, despertou lá do Kaique e ele resolveu desencantar. Mas, cara, é decepcionante demais a gente ter uma nota dessa num time do Maringá. É, Infelizmente é difícil de substituir, né? Porque o cara da posição tá machucado, que é o Rafinha. Mas, e assim, o Max Miller, nas vezes que entrou ali na posição, foi melhor do que o Kaique. Então, e o cara nem é lateral esquerdo. Então, assim, complicado. Quem acompanha nossos pós-jogos já sabe o que a gente fala do Kaique, muito inconstante. Umas decisões que não dá pra entender. Assim, falta de empenho, parece, no meio do jogo, não quer correr. Famosa frase, né, Vitão? Corre de freio de mão puxado, sabe? É complicado, velho. Tudo que a gente falou ao longo das transmissões e ao longo dos pós-jogos veio à tona agora. Pozão, e vale destacar, gente, o Kaique, ele foi seleção da temporada do Campeonato Paranaense pela Federação Paranaense lá. Cara, e como é que pode um bagulho desse, né? Não dá pra entender, porque, gente, o Kaique não é jogador pro Maringá. Kaique, se estiver vendo isso, pô, me desculpa, eu só quero o melhor pro meu time. Você deve ser um cara super gente boa aí fora de campo, pô, mas eu tô jogando você como jogador aqui. E como jogador, Como campanha no Campeonato Paranaense perfeito, como 2024. campanha no Campeonato Paranaense 2024, você jogou muito abaixo. O Kaique, eram poucas assistências que ele deu quando ele queria fazer. Teve esse gol contra o Cascavel, que eu ainda, Pozão lembra, nem eu lembro esse negócio. Oh, mas, cara, ele não oferece muita coisa ofensivamente, ele oferece menos ainda defensivamente. E, igual o Paulson falou, quando o Max Miller entra, que é um zagueiro, no lugar do nosso lateral esquerdo, ele é muito melhor. Fazia essa função muito melhor do que o Kaique. E realmente o Kaique muito abaixo. Para ele que tinha a função de, ainda mais, repor a vaga do Rafinha do ano passado, era um peso. E ele não aguentou esse peso. Só complementando, assim, a gente começou pegando muito pesado com o Kaique nas transmissões.
E eu confesso pra vocês que, tipo assim, eu fui tentando olhar com outro e falar, pô, será que é tudo isso mesmo? E realmente, tipo assim, eu fui tentando pegar mais leve com o Kaique, mas não. Assim, a gente tem que ser sincero aqui. E a gente foi bem sincero nesse final de análise. Bom, bora passar aqui então para o meio-campo. E no meio-campo a gente tem ele, Morelli, camisa número 5 do Maringá. Pozão, nota pro Morelli. Opa! 7,5. Tá bom, então, eu vou falar um pouco do Morelli. Eu confesso que eu vi a camisa número 5 do Morelli e eu me senti representado por ela, eu coloquei 5 aqui. Mas também é porque, pra mim, o Morelli se esperava muito mais dele do que ele entregou no Campeonato Paranaense, tá? Porque, como o Davidson a gente deu 5 e ele foi bem e mal em alguns jogos, pra mim o Morelli foi dividido entre meio do Paranaense e depois o pro final. Do meio pra trás, depois do meio pra frente. Porque o Morelli começou jogando no Paranaense realmente com destaque. Ele se destacava entre os demais, fazia jogadas que ajudava muito o time. Só que foi chegando essa campanha de mata-mata, ele foi ficando sumido. Até pelo Rodrigo e pelo Zé Vitor. Então, o Pozão tem as análises dele para dar a nota que ele deu, só que para mim eu esperava muito mais do Morelli. Essa nota, realmente ele pode ser um pouco melhor do que outros jogadores que vão receber 5, mas é porque é o que ele pode entregar, é o que a gente sabe que ele pode entregar para um jogador que foi de Série A no passado. Vou justificar o meu 7,5 aqui. Sim, minha nota foi mais alta do que a do Vitor. Muito porque eu acredito que, apesar do Morelli, né, não ter entregado muito o que a gente esperava nas últimas fases, o time sem ele é muito diferente do time com o Morelli. Então, querendo ou não, é o jogador mais diferenciado que a gente tem. É o cara que tem mais qualidade no nosso time. Então, eu sei que as expectativas não foram atendidas, mas analisando todo o Campeonato Paranaense, 7,5, assim, foi pra mim, ó, na média, assim, do que se espera do Morelli. Então, ele começou muito bem, no final oscilou. Então, 7,5. Se ele fosse bem ao longo do campeonato inteiro, daria uns 8, 8,5. É isso aí. Bora agora meio campo, Rodrigo. Rodrigo. Pozão, nota para o Rodrigo, por favor. Tá ali, né? Tá ali. Tá ali. Rodrigo! Pode começar falando, Rodrigo. Eu falei do Morelli. Vai, beleza. O Rodrigo começou muito bem o campeonato. Muito bem mesmo, assim, a gente destacava ele quase em todos os nossos pós-jogos. Também eu lembro que ele fez o gol contra o Operário de cabeça, foi um gol decisivo lá fora de casa. E ele aparecia muito fazendo gols também. Só que ao longo do campeonato ele foi decaindo e foi sumindo aos poucos, né? Então, assim, como eu não conheci o futebol do Rodrigo, fiquei impressionado no começo, e depois ele me decepcionou um pouco, eu deixei ali um pouquinho acima da média, vai, no 7. Então, essa foi a minha explicação, vai. O Poza resumiu bem. No começo do campeonato ele era o destaque. Ele realmente, pô, pegando notas altas em todo o pós-jogo, fazendo a diferença no time. Só que daí, como foi com o Morelli, do meio pra cá ele começou a sumir e não apareceu mais. E a gente sabe que ele tem muito a entregar por conta do que ele mostrou pra gente no Campeonato Paranaense, no começo principalmente. Mas igual o Pozão falou, a gente conheceu ele agora. Então, pra gente, ele foi revelado agora. E como a gente tem informação que até então ele vai ficar no Maringá, vamos dar esse voto de confiança, não vamos abaixar tanto a nota dele por conta disso. E esperar que ele faça uma boa Série D aí pra gente, pro nosso Dogão. Agora, posão Zé Vitor? Ai, Zé Vitor. Então, nota para o nosso queridíssimo Zé Vitor. Brabo. Eu dei 9, vou começar justificando aqui pra mim. O Zé Vitor foi numa crescente ao longo do campeonato. Então, tipo assim, cara, a gente começou vendo o bom futebol dele, falando, pô, tendo olhos pra ele, falando, ó, legal o futebol desse cara. E ao longo do campeonato parece que ele foi evoluindo cada vez mais. Tipo assim, marcou gol lá contra o Galo Maringá de longe, mas não só isso, a função dele ali atrás lembra muito o que o Bianchi fazia, né? O jeitão do Bianchi, bem de grande assim também, né? Bem desengonçado, mas assim, foi ótimo pro Maringá no campeonato, tanto que foi o principal destaque do Maringá a ser vendido pelo Atlético Paranaense. O Zé Vitor vai acabar sendo um destaque aqui, eu acho que talvez a maior nota, vamos ver até o final. Mas é uma crescente muito constante que o Zé Vitor apresentou no campeonato. Eu tava até comentando com o Pós antes de começar o vídeo, que o primeiro meio de campo que a gente viu do Maringá no ano foi entre Cezinha, Zé Vitor e Rodrigo.
E realmente, era um meio de campo muito novo, que a gente não sabia quem eram os jogadores até então. Só que passava uma certa confiança pra gente que tinha alguma coisa ali. Principalmente com o Rodrigo e com o Zé Vitor. Daí o Rodrigo acabou crescendo e decaindo, só que o Zé Vitor ele não parou de ir nessa constante pra cima. Até a final ele fez um jogo ok, só que foi o cara que fazia outras funções ainda. A gente via ele no ataque, via protegendo a bola, via como um centroavante, muitas vezes nessa formação do Jorge Castilho, que ia lá pra frente, via segurando a bola no meio de campo. Ele conseguia fugir da marcação, fazia esse caminho entre linhas. Realmente o Zé Vitor foi um cara que, se não fosse ele, eu não sei se o Maringá, o nosso tricolor, chegaria até uma final, por exemplo. Então eu acho que a média aí de 8,75 realmente é muito justo para o que foi o Zé Vitor esse Campeonato Paranaense. Bora pro ataque agora com Serginho, camisa 10. Bora então. Bora de Serginho. Ah não, 7,99 tá tirando. Eu quero que você comece explicando essa nota. Tá, eu acho que eu pesei um pouco a mão, vai. Só que, cara, é que o Serginho é uma incógnita. Porque eu não sei o que acontece que esse campeonato teve jogadores que fizeram uma atuação do meio pra trás e outra do meio pra frente. O Serginho também foi uma delas. Porque do meio pra trás ele era um craque da bola. E eu acho que, assim, o que o Maringá fez na campanha até talvez o jogo ali contra o Operário, talvez, foi muito culpa do Serginho. Eu acho que eu coloco principalmente 2/3 do Campeonato Paranaense na conta do Serginho, até por isso minha nota. Porque, pô, ele era muito diferente. Ele é muito diferente. Daí, infelizmente, igual eu brinco falando, eles aprenderam a jogar nesse final, principalmente no mata-mata, a gente não se via mais. Ficou até de reserva, se machucou, é verdade. Eu vou colocar isso aqui como pô, o cara não quer se machucar, então, infelizmente, é uma coisa que acontece, e eu não vou pesar tanto a mão por causa da lesão dele. Então, por isso, minha nota é de 7,99. Eu dei 6,5 por quê? Do que a gente espera do Serginho, é a nota 6, né? Eu acho que ele entregou um pouquinho ali no começo do campeonato, fez um golaço na Arena da Baixada, lá contra o Atlético Paranaense, que no final foi anulado, né? Roubado. E depois ele teve passes importantes, assistências boas, então assim, 6,5, apesar da decadência dele, né? Então 6,5 também fica destacado por conta disso, não é nem um 7 nem um 8, porque no final do campeonato eu esperava mais do Serginho, mais presença dele nos jogos decisivos, tava muito mal nos últimos jogos. Vitão, bora falar dele então. Nosso camisa 9, Bruno Lopes. Bora lá? Bora. Mano, a gente ri, mas é com muito desgosto de uma nota dessas, cara. A menor nota do meu time, que foi pro Bruno Lopes, assim, eu vou explicar minha nota 2. Minha nota 2 foi porque o número, até pra gente brincar um pouquinho com ele, que é o número de gols que o atacante do Maringá entregou pro time, né? O cara tem 2 gols. Não sei se foi no ano ou se foi desde que ele chegou. Deve ser no ano, porque pô, se for desde que ele chegou, ele tá de sacanagem um gol por ano. Como é que pode um bagulho desse? 2 gols, velho. 2 gols. Enfim, e assim. Cara, é o nosso atacante, e não é só por. Assim, é claro que a gente analisa o atacante igual a gol, né, Vitão? Então não tem muito como fugir disso. Mas assim, nem jogadas, nem domínios, nem bolas disputadas, o cara parece que ganha, sabe, meu? É uma draga pra jogar. E não dá pra entender a relação que ele tem com o Jorge Castilho ali de sempre ser titular, não sei se é o salário do cara, que, nossa, tem empresário envolvido na história, não sei o que acontece, Vitão. Pô, vou falar uma informação aqui. O Poda falou de salário, porque aí chegou na gente a informação do salário do Bruno Lopes. A gente não vai falar aqui, obviamente, mas não é pouco, cara. Eu tinha uma opinião sobre ele, eu ficava, pô, jogador de Série D, tá tentando, só que, cara, pelo salário dele, não dá. Não dá. E pô, vamos imaginar que foram 2 gols nessa temporada. Vamos lembrar que um gol foi no Campeonato Paranaense de Verão, tá? Foi naquela várzea lá. Tudo bem que o Maringá ganhou, que bom, mas, pô, não dá pro cara entregar um gol num Paranaense inteiro. Pô, pelo amor de Deus, gente. O Bruno Lopes, menos gols que o zagueiro. Tudo bem que o nosso zagueiro Vilar mete gol. Menos gol que o Rodrigo. Rodrigo, tá.
Cara, ele não faz nenhuma função nem de proteger a bola. Então, assim, se ele protegesse a bola e falasse, pô, fizesse um pivô decente, tudo bem, não é o cara goleador, mas faz um pivô. Só que nem isso. O cara de vez em quando corre pelo Kaique, que é outra draga. Então, pelo amor de Deus, cara. Então, ó, minha nota de 0,9 foi pela camisa dele, só que com 0 na frente. Então, 0,9 pro Bruno Lopes. Então, pelo amor de Deus. Vamos finalizar com o Jorge Castilho. Bora lá, então. Nota pro Jorge Castilho. 9? Ah! Se pudesse ser 9. Vai lá, então. Ah, cara, o Jorge Castilho, ó, ele também foi seleção do Paranaense junto com o Kaique, o Zé Vitor e o Marcos e o Serginho, perdão. Só que, olha, por mim não é merecido. Talvez seja pelo feito de chegar à final, só que, cara, a gente vai tomando consciência do que é o time do Maringá durante o campeonato. E era muito desorganizado o time do Maringá. É uma formação muito óbvia, muito esperada por todo mundo. Se eu não me engano, ele não trocou a formação, não trocou jogadores nenhuma vez no campeonato. Foi tipo uma peça ou outra. Só que os três zagueiros sempre ficaram e era muito fácil anular o Maringá. Não era um time que tinha surpresa nenhuma, não tinha tática nenhuma, não conseguia trocar bola, não conseguia criar jogadas, era sempre gol de cabeça, gol que sobrava na área e chutava na rede. Então, sério, o Maringá não tinha tática, não tinha muito pra entregar. E chegou na final, mas na minha opinião, tá, gente, quem quiser coloca aqui nos comentários a opinião de vocês, a gente vai ler, vai responder, vai respeitar. Na minha opinião, o Maringá chegou muito mais na força de vontade, na raça de ir até o último minuto e fazer aquele gol de cabeça, do que realmente no envolver o adversário num jogo de futebol. Mas eu não vou tirar o feito dele. E por isso a nota 6 acima da média, tá? Fechou, eu dei 6 por quê? É o que a gente esperava do Jorge Castilho, assim, a gente já viu o trabalho dele nos últimos anos, mas assim, não dá pra gente seguir com a mesma, com o mesmo critério de sempre, né? Então, tipo assim, o time tem que apresentar uma evolução, não dá pra seguir apresentando a mesma coisa todos os anos. Assim, deu certo esse ano de novo, como o Vitor disse, o Maringá novamente chegou, então a gente tem que reconhecer o trabalho do Jorge Castilho. Eu já vejo que o trabalho defensivo que ele faz com o time do Maringá é de se exaltar, tipo assim, é um esquema defensivo bom que o Maringá apresentou até ao longo do campeonato. Mas, assim, ofensivamente, variação tática, não teve muito. Então, por isso que, assim, eu dei o 6, porque foi o esperado do Jorge Castilho. Tipo assim, não foi bom, de novo. Pro Maringá é bom o desempenho de chegar à final. Então, o Maringá chegou nos últimos 2 anos em 2 semifinais e uma final, agora chegou novamente na final. Então, assim, tem que destacar o Jorge Castilho, veio de auxiliar. É, só que eu espero mais evolução do Jorge Castilho. Então, espero dar esse voto de confiança para ele na Série D. E que ele mexa melhor no time, que ele demore menos para mexer. Isso foi pesando no final do campeonato também. Demorava muito para mexer no time. Deixava o time morto em campo, galera amarelada em campo. Não dá para acontecer isso. É, e o Pauzão falou, a gente espera muito a evolução do Jorge Castilho, porque em 3 anos, claro que o Maringá, 3 semifinais em 3 anos. É muito grande isso. Só que a gente tem que esperar que ano que vem, pelo menos, não seja um déjà vu desse ano. E que a gente não fique sempre na semifinal ou como vice-campeão nos anos seguintes. Uma hora a gente tem que conseguir ganhar. E o mérito do técnico passa muito por isso. Pauzão? Então, Vitão, aqui a gente finaliza a análise dos jogadores em si. O craque do Maringá, então, no campeonato foi gol com ele, o prêmio dogão do campeonato, nosso queridíssimo Zé Vitor. Parabéns pro Zé Vitor, né, Vitão? E agora vocês vai estar mostrando aí na tela para vocês o resuminho, então, do que foram as nossas notas ali, a nota do time titular do Maringá, né? E o time reserva, né, Vitão? O time reserva, para não se estender muito o vídeo, que tá ficando muito grande já, gente, a gente vai dar nossas notas aqui ah, entre eu e o Pozão, e a gente vai colocar junto aí na tela do time titular, e vocês podem ver o que a gente achou. E pra entrar na brincadeira também, coloque suas notas aqui embaixo, fale o que vocês acharam, que a gente gosta muito de ler, gosta muito de responder, até pra gente participar muito, e claro, isso só tem a ajudar o Maringá, a criar um senso crítico maior, não ficar aquele torcedor que só vai no estádio de uma vez na vida e só porque é final. Então, realmente, a gente quer que o Maringá cresça e a gente espera que esse canal, pelo menos, ajude nisso com as pessoas, que esse é o nosso propósito aqui, né, Pozão? É isso aí.
Então, galera, obrigado por acompanhar esse vídeo com a gente. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, a nota de vocês sobre o Maringá, comentários gerais também sobre a campanha do Maringá. E a gente vai ter novidades aí, esperamos ter novidades para a Série D. E vai ter vídeos também no canal na semana que vem, falando do que esperar da Série D, tanto do Maringá quanto dos adversários do Maringá, né, Vitão? As também. Exato, do que esperar do Maringá, do novo Maringá que vem para a Série D. Galera, um abraço, deixa o like, se inscreva no canal e até mais. Até mais!